Hoje nós temos muitas surpresas. Temos aqui a Marta Clícia Lima, que vai trazer músicas encantadoras para nós. Temos também a Deliane Nascimento, que está trazendo, como sempre, aquelas dicas importantíssimas de saúde. E também você vai conhecer hoje o testemunho do pastor Ricardo Castro. Mas, para tudo isso, vamos nos juntar em oração e chamar o Senhor para estar em nosso meio, que o Espírito Santo esteja em nosso meio neste momento. Onde você estiver agora, vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te pedimos a tua presença em nosso meio, em cada lar onde este programa está entrando. Que o Senhor abençoe a cada família que está assistindo, que o seu Santo Espírito possa estar em nosso meio neste momento, que possa ser para a honra e glória do teu santo nome, tudo que for cantado e tudo que for falado aqui. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. E vamos começar com música. Chamamos a Marta Clícia Lima agora com a música Deserto. Não foi fácil e ainda não é. O deserto que passei, as dores, as dúvidas, as lágrimas. Mas não faltaram sombra e água fresca durante o dia. Não faltaram luz e calor nas noites frias. Eu sei, não foi fácil. Ainda não é. Provações, privações, provocações oprimiram a paz, a minha paz. Mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos
me cercaram. Em nenhum momento os anjos me abandonaram. Eu sei, eu sei. Não foi fácil e ainda não é, mas em oração, meu Deus, me enche de fé. Hoje sei que o caminho é difícil, mas minha mente renova-se em Cristo e mais ninguém. Hoje sei que o deserto com Deus é oásis, e o oásis sem Deus é miragem. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. E venço. Muito obrigado, Marta. Música lindíssima. Olha só, você que chegou agora, pegue o link desse vídeo, envie dessa live que estamos fazendo, envie para seus amigos. Por quê? Nós temos testemunho aqui do começo ao fim. Por que do começo ao fim? Temos testemunho com os músicos, temos testemunho com o pastor, temos a Deliane, que nos traz, assim, sempre mensagens importantíssimas de saúde. Então, convide seus amigos agora, envie esse link aqui para pessoas, para os seus amigos, para a sua família, para que elas não... E se por um acaso você perder algum pedaço desse programa ou de outros programas, vai lá no nosso canal no YouTube, que é Assim Diz o Senhor, _ Patrícia Lisboa, e curte o nosso canal, se inscreva nele, ative o sininho para você sempre receber os vídeos que são postados ali, ok? Neste momento, eu chamo a Marta Clícia Lima. Marta, tudo bem com você? Tudo bem, meu irmão. Que alegria, viu? É muita alegria estarmos aqui juntos. Que música linda que você cantou agora. Esse deserto aí estava maravilhoso, hein? Cheio de água. Lindo esse lugar, perfeito. O Nordeste é todo lindo. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Onde que você está, Marta? Eu moro em Ibicaraí, uma cidade do sul da Bahia. Para ficar mais bem situada, é próximo a Ilhéus, Tabuna e Ilhéus. Cidades mais conhecidas aqui do sul. Que coisa boa. Marta, você tem uma família musical, certo? Muitos músicos na sua família. Também fiquei sabendo, Marta, que vocês têm no sangue o espírito de missão. Seu pai era um grande evangelista. Conte-nos um pouquinho a respeito da sua família. Na verdade, meu pai não era, ele ainda é um evangelista, porque hoje ele está com 82 anos, mas continua pregando o evangelho, ele vai às cidades vizinhas, ele está sempre ativo, aos 82 anos. Então, nosso pai, ele ensinou a gente desde pequenininho a pregar o evangelho, porque a alegria dele é falar sobre a volta de Jesus. E da mesma forma, nós temos esse desejo, somos 4 irmãos, e esses 4 irmãos todos trabalham para a obra de Deus. Que bênção, hein, Marta? É uma bênção mesmo. Marta, você tem algum testemunho para contar para nós, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores aqui do programa Assim Diz o Senhor? Desse momento que a gente está vivendo aqui, é um momento muito difícil.
Mas o que nos conforta, como a música falou, é saber que Deus está conosco em todos os momentos. E aí eu volto no tempo e me lembro de um momento específico, que eu estava vivendo exatamente esse deserto aí descrito na música. E eu orei a Deus e chorava perguntando a Deus o que seria do futuro. Eu perguntava ao Senhor o que aconteceria comigo. Eu tenho 2 filhas, naquela época elas tinham 3 e 5 anos, eu estava vivendo um divórcio, algo muito difícil de lidar, e eu clamei ao Senhor que me revelasse o que aconteceria comigo, com elas, com o nosso futuro. Então, enquanto eu chorava e perguntava ao Senhor, eu abria a palavra de Deus em busca do consolo que está em Isaías. Mas, de repente, o Senhor me conduziu a Jeremias, capítulo 31, versículo 16. E olhe como Deus é preciso em suas respostas. Ele disse assim para mim. Ele diz, refreia a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há esperança para o teu futuro. E assim Deus conduziu a minha vida, respondendo dessa forma, outras vezes me dando consolo através de amigos, de irmãos. E o mais importante de tudo, ele nunca deixou faltar aquilo que a gente precisava nos momentos de dificuldade. Graças a Deus, né? Marta, você, neste momento, você tem algum trabalho feito? Você tem o seu ministério musical? Algum trabalho realizado já? Conte-nos um pouquinho a respeito disso. Então, como você falou, eu sou irmã de Marcos Lima, que é um produtor musical, e toda a nossa família sempre está envolvido com a música, então ele me convidou para gravar o primeiro CD, e foi um desafio, mas Deus abriu portas. Muitas pessoas ouviram a palavra de Deus através dessa mensagem, então veio o segundo CD nesse momento de dificuldade. O Senhor botou pessoas no caminho que me instruíram e me disseram que valia a pena seguir. E eu segui em frente. E esse segundo CD tem uma experiência muito bonita. Foi quando eu estava fazendo o lançamento, eu convidei uma amiga, que eu orava sempre com ela. E ela veio para a igreja, assistir o lançamento, e naquele dia ela tomou a decisão de seguir ao Senhor, e com a graça de Deus, até hoje, ela está firme nos caminhos do Senhor. E assim como ela, muitas outras pessoas têm sido alcançadas através desse trabalho. Que bom. Deus é bom. Aproveitando, mandando um abraço para o Marcos Lima, grande profissional. Costumamos dizer que ele faz o violão falar, né? Não tocar. O violão dele fala. Um grande abraço para ele. É verdade. Marta, como que nós te encontramos aí nas redes sociais? Como que nós buscamos o seu material? Como que nós encontramos você por aí? Conte para nós. Marta, sim, eu estou no Instagram, Marta Clícia. Também tenho um canal onde você pode assistir esse clipe outra vez, quantas vezes quiser. E o mais importante de tudo é que, se você quiser ir ao Facebook, vou estar lá, mas o mais importante é saber que Deus está nos conduzindo sempre, cada dia mais, e Ele tem me conduzido para perto dEle, e orando a gente vai vencer todas as coisas. Amém. Marta, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Nós estamos muito agradecidos, mas não saia daí, porque nós vamos chamar você novamente, ok? Mas ali, próximo ao final, você vai cantar novamente para nós. Sim. Que Deus abençoe muito o seu ministério, que Deus abençoe sua família e que você seja um exemplo para muitas mulheres, que você seja um baluarte nas mãos de Deus para levar essa mensagem e que Jesus possa retornar o mais breve possível, porque este mundo já não vale mais a pena, certo? Verdade. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Daqui a pouco nós estamos de volta com você, ok? Ok. Grande abraço, Marta. Outro, meu irmão. E você, olha só, Raquel Gonçalves, Bianca Marques, Getúlio Rocha, um grande abraço, Getúlio. Rosângela Lima, quem mais? Antônia Cleonice, Lúcia Helena, Pastor Amarildo, grande abraço a vocês. Eu não posso ler todos aqui neste momento, mas eu queria dar um abraço em você que está escrevendo aqui, você que está compartilhando nossa live.
e agradecer muito a presença de vocês aqui. Neste momento, agora, eu chamo a Deliane Nascimento, nossa consultora de saúde e estilo de vida preferida. Deliane, como você está? Tudo bem? Tudo bem? Como é que você vai, Walter? Como é que estão aí nossos telespectadores? Parece que o pessoal está animado hoje, hein? Olha, com a graça de Deus, cada vez mais avançando, né? O que você nos traz a respeito de exercício físico, a segunda parte? Deliane, deixa eu falar aqui para o nosso telespectador, se você perdeu a semana passada, vai lá no canal do YouTube, Assíntio do Senhor, tracinho Patrícia Lisboa, lá você vai encontrar várias outros vídeos muito interessantes, com testemunhos maravilhosos e dicas de saúde importantíssimas da Deliane. Deliane, segunda parte de atividades físicas, o que você nos vai dizer hoje? A minha primeira pergunta é: você está fazendo atividade física? Isso é para mim? Então, se você, olha, você que disse aí na semana passada que ia aceitar o desafio da atividade física, vai colocar agora no chat se você fez direitinho, da forma como a gente recomendou, né? Porque a atividade física é um dos 8 remédios naturais. Inclusive, nós falamos a respeito do IMC na semana passada, para você fazer o cálculo do seu IMC e saber se você tem obesidade, qual o grau da sua obesidade, se você está com sobrepeso, porque isso indica que seu corpo está inflamado, né? E a gente falou a respeito disso no vídeo anterior. Então, você corre lá, se você não assistiu, assiste o vídeo e veja a importância de você estar fazendo atividade física. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre os benefícios da atividade física, né, Walter? Exato. Deliane, deixa eu te cortar um pouquinho aqui, mas foi muito Sim. interessante os cálculos aí do sobrepeso, né? Se ver se nós estamos a mais ou a menos, como é que é. Foi muito interessante, porque depois da programação da semana passada, aqui estava eu, minha esposa e meus filhos todos calculando aqui, ver como é que estava a situação aqui em casa. Que beleza! Muito interessante, muito importante. Muito bom. Significa que vocês estão levando a sério, isso é ótimo. Estamos aí sempre a sério, né? Vamos. O que você nos conta hoje? Então, hoje nós temos mais algumas coisas para falar a respeito da importância da atividade física. Primeiro, eu quero falar que a atividade física ela melhora a comunicação das células de defesa, principalmente nesse momento da pandemia, em que a gente precisa ter a nossa imunidade mais fortalecida. O que a atividade física faz? Por ela aumentar o ritmo cardíaco e aumentar o aporte sanguíneo e a pressão do sangue, né, que ela vai melhorar a circulação do sangue pelo nosso corpo, vai melhorar também a comunicação das células de defesa. O linfócito T, as células chamadas NAI, elas são responsáveis pelo mapeamento dos invasores. Então, eles precisam chegar rápido nos invasores, mapear o invasor e depois correr lá para as outras células de defesa e apresentar o invasor para elas, para que elas possam atacar aí o inimigo, né? Eu costumo até dizer que são os soldadinhos do nosso corpo. E então, quando esse sangue ele está mais fluido, porque a gente toma mais água, e como a gente faz exercício físico, esse sangue corre mais rápido pelo nosso corpo, a resposta imunológica também é mais rápida. Então, melhora muito a nossa imunidade. Então, fazer atividade física é algo imprescindível nesse momento. Certo? Uma outra questão importante a respeito da atividade física é que ela reduz os índices de osteoporose e as doenças articulares, como artrose, por exemplo. Quando você fortalece a sua musculatura, não é? Você protege as suas articulações. E na questão da osteoporose, o impacto que esse exercício físico vai causar sobre a musculatura e sobre o osso faz com que produza mais matriz óssea. Então, aumenta a massa óssea. Então, quem tem osteopenia, que é o início da osteoporose, né, e a própria osteoporose já instalada, precisa fazer atividade física e, de preferência, que essa atividade física seja uma atividade que tenha impacto, ok? Ela vai fortalecer a musculatura, mas não é só a musculatura locomotora, né, do músculo esquelético, que a gente chama, mas vai fortalecer também o músculo cardíaco e vai fortalecer também a musculatura respiratória, melhorando também a capacidade cardíaca e a capacidade respiratória.
Há um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Walter, que diz que o sedentarismo tem sido responsável por 54% das mortes por infarto. É um número muito alto de infartos causados pelo sedentarismo. E na semana passada, inclusive, nós falamos que não adianta você ser magrinho e até você se alimentar bem e não fazer atividade física, porque os seus índices podem estar desregulados. Você pode ser até uma pessoa um pouquinho mais obesa, né, que tenha sobrepeso, mas que tenta fazer uma alimentação mais adequada, ou até que saia fora um pouquinho, mas que faça atividade física, que seja uma pessoa ativa, ela tem menos risco de morte prematura, porque os índices dela podem estar muito melhor do que o falso magro, certo? Então, fazer atividade física vai diminuir muito esse risco de mortes prematuras devido ao aumento da capacidade cardiorrespiratória, fortalecendo aí tanto a musculatura cardíaca quanto a musculatura respiratória. E isso também vai fazer com que diminua, Walter, o risco de hipertensão e o risco também de AVC, que é o acidente vascular cerebral. O que acontece? Com o aumento da frequência cardíaca e com o aumento da capacidade respiratória, vai aumentar também o aporte de O2, vai chegar mais oxigênio nas nossas células e vai chegar mais nutrientes nas nossas células. E aí vai aumentar a produção de uma substância chamada óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora. Ela vai vasodilatar, né, todas as nossas veias ali, para o sangue poder passar mais livremente. Então, vai dilatar esses vasos de tal maneira que a pressão do sangue vai cair. Então, é muito importante a pessoa que é hipertensa, né? É claro, precisa procurar o médico, o cardiologista, precisa ter o aval desse cardiologista, se você tem alguma doença cardíaca, para poder fazer atividade física. Então, você tem o aval do seu médico, então você vai fazer atividade física, porque ela vai ajudar também a controlar a sua hipertensão e evitar o AVC. No caso do AVC, é muito interessante, porque acontece um aumento das células endoteliais, que são as células que recobrem o vaso, por causa da circulação do sangue mais intensa ali. Vai acontecer um aumento dessas células, vai fortalecer, então, as paredes desse vaso para ele não se romper. E o AVC é exatamente isso, é o rompimento do vaso, né? Ocorre um extravasamento desse sangue. Então, justamente a atividade física vai promover esse crescimento dessas células ao redor do vaso, fortalecendo esse vaso para evitar aí o risco, né, do AVC, certo? Outra coisa muito interessante, Walter, é a questão da diabetes. A diabetes é uma doença também que está assim, relacionada entre as doenças que mais matam hoje. Ela é uma doença, digamos, silenciosa. Ela vai destruindo a pessoa e muitas vezes a pessoa não tem sintomas. Quando vai aparecer os sintomas, a pessoa já está no estágio bem avançado da diabetes. E a atividade física, ela acaba prevenindo e tratando a diabetes tipo 2. Por quê? Porque a atividade física diminui a resistência insulínica, que é a resistência da célula para a ação da insulina, porque a insulina que age na célula, abrindo a porta para a glicose que está no sangue entrar, e a célula acaba desenvolvendo essa resistência devido à gordura acumulada ali ao redor. Com a atividade física, ela vai melhorar isso. E também, com a atividade física, a glicose que está circulando no sangue, ela entra mais facilmente no músculo, porque o músculo tem uma necessidade grande de glicose no momento da atividade física. Então, independente da resistência insulínica ou não, esse músculo vai absorver bastante glicose que está no sangue. Então, ajuda bastante aí na questão da diabetes. E por conta disso, é uma coisa ligada à outra. Por conta disso, vai também auxiliar no desenvolvimento do nosso cérebro. Olha que coisa interessante. Vai diminuir o declínio do intelecto que ocorre com o avanço da idade. Normalmente, conforme a gente vai avançando a idade, vai declinando o nosso intelecto, a memória, né, a capacidade cognitiva.
E aí, como ela auxilia para a questão da baixa da glicose e o aumento da circulação sanguínea, de oxigênio e também de nutrientes, vai melhorar também a questão das sinapses, né, e o bom funcionamento das células neuronais. E isso tudo também está ligado à prevenção da demência senil. Olha só, que coisa interessante. Foi feita uma pesquisa na Suécia, quando, durante uma década, mais ou menos, 1.173 pessoas com mais ou menos 75 anos foram acompanhadas. E o resultado desse acompanhamento foi que eles chegaram à conclusão de que aqueles que tinham uma glicemia baixa possuíam um melhor desempenho cerebral. E aqueles que apresentavam uma glicemia muito alta possuíam baixo desempenho cerebral e tinham 77% possibilidade de desenvolver a demência senil e até o mal de Alzheimer. Olha só, a ligação entre a glicemia alta e a demência. Uhum. Tanto é que o mal de Alzheimer hoje, por alguns especialistas, já é considerado como sendo a diabetes do cérebro, ou diabetes tipo 3, porque é o acúmulo de glicose nas células do cérebro, né? Dificultando ali a oxigenação, dificultando a boa alimentação dos neurônios, dificultando as sinapses, né? que é o contato ali entre uma célula e outra. Isso é muito interessante. Então, como o exercício físico diminui a resistência insulínica e diminui a glicose circulante, ela vai auxiliar aí para diminuir a incidência da demência senil. Não é muito interessante isso? Muito interessante. Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa aqui que eu estava lendo, Deliane. Nessa época de pandemia, algumas pessoas estão desanimadas de fazer exercício físico, que é o caso da Luzia, que estava escrevendo aqui agora, né? Ela fazia muito exercício, mas só que com essa época agora, eles estão desanimados e ela é hipertensa, está dizendo aqui. O que você aconselha neste período em especial? As pessoas pararem de fazer exercício? Qual é o seu conselho? De forma nenhuma. É um momento que a gente precisa, inclusive, fortalecer o sistema imunológico, como eu acabei de falar. Então, é um momento de você se reinventar. Se antes você fazia caminhada na rua e agora você se vê impedido de sair, de andar nas ruas, e apesar de que agora aqui, por exemplo, onde a gente mora, já abriu essa possibilidade, as pessoas já estão fazendo suas caminhadas. Mas se você não quiser correr esse risco, né, você pode fazer sua atividade física dentro de casa. Há muitos exercícios físicos que você pode fazer dentro de casa, movimentando o braço, movimentando perna, exercícios de movimentos rápidos, né? Você pode fazer exercício de força, até com um saquinho de arroz, né? Você pode ali inventar um pezinho e fazer um exercício de força. Então, não é motivo para você ficar parado, muito pelo contrário. Agora é o momento de você se movimentar. Olha só, um saquinho de arroz de um lado, outro do feijão do outro lado, já está resolvido, né? Exatamente, a gente tem que se reinventar, não é? Tem que ir procurando novos métodos para poder fazer atividade física. Agora, outra coisa também muito importante em relação à atividade física, Walter, é que ela auxilia na cura e no tratamento da depressão e da ansiedade. Olha que interessante. Porque a atividade física vai fazer com que aumentem os hormônios da felicidade, que são neurotransmissores, e vão trabalhar diretamente num lugar chamado hipocampo no nosso cérebro, que vai nos ajudar aí a sair do processo depressivo e a sair também desse ciclo da ansiedade. Quais são os hormônios ali produzidos? A serotonina, por exemplo. A serotonina ela é responsável pelo nosso humor. Então, você vai ter um melhor humor quando você praticar atividade física. Então, se você anda mal-humorado, melhor remédio, fazer atividade física, certo? E outro neurotransmissor também, que é produzido no momento da atividade física, é a dopamina. A dopamina, ela traz prazer e motivação. Então, se você se sente desmotivado a fazer atividade física, faça um esforço para começar. Porque quando você começar, você vai produzir dopamina e a dopamina vai ajudar você a ter mais motivação para continuar. Entendeu?
Então, é um ciclo, né? Uma coisa levando a outra. E a dopamina também, ela fortalece as sinapses neuronais, que vão melhorar também a conexão entre as células nervosas. E algo extremamente importante, Walter, é que essa dopamina ela vai melhorar a produção de células-tronco para a formação de mais neurônios. Porque hoje a neurogênese já defende que as células neuronais elas podem se renovar. Olha que coisa legal, né? Então, aí vai acontecer o quê? Um aumento na região do hipocampo, que controla a nossa memória, que é a mesma região que controla a ansiedade e a depressão. Que coisa legal, não é? Deus, quando colocou o remédio do exercício físico para a gente, é porque ele já sabia o quanto isso ia ser importante para a gente. Né? Exatamente isso que eu ia falar agora, como Deus é maravilhoso, né? As coisas, as doenças, as enfermidades chegam, mas Deus tem os remédios ali prontinhos para nós desde o princípio, né? Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você gostaria de ser uma pessoa longeva? Viver bastante? Olha, estamos batalhando, lutando para ser eternos, né? Todos nós queremos viver um pouquinho mais, não é? Todos nós queremos ter longevidade. E o que determina a longevidade de uma pessoa? O comprimento dos braços do cromossomo, dos nossos cromossomos, que são chamados telômeros, os bracinhos dos nossos cromossomos. Conforme a idade vai passando, esses bracinhos vão encurtando. Quanto mais curto o bracinho, mais curta a nossa vida. E algo que faz com que esse processo do encurtamento dos braços dos telômeros possam ser retardados, né, esse processo, é a atividade física. Então, faça atividade física, você vai ter mais longevidade. Beba água, pegue um pouquinho de sol, faça atividade física. Isso. Muito bem. E agora, para terminar, Walter, eu quero apresentar para vocês alguns tipos de atividades físicas. A gente tem atividade física aeróbica, que é aquela atividade física que ajuda a fortalecer nossos sistemas, sistema cardíaco, sistema locomotor, sistema respiratório. E, como exemplo, a gente tem aí os HIITs, que são aquelas atividades físicas bem intensas, né? Que tem bastante aí no YouTube. O pessoal faz 12 minutos de atividade intensa, são os HIITs. E tem, é claro, que a pessoa, para fazer esse tipo de atividade, precisa ter o aval do seu médico, principalmente se já tem problema cardíaco, tá? Mas a caminhada também é uma atividade aeróbica, uma caminhada intensa, quando a sua frequência cardíaca aumenta e sua respiração também fica mais frequente, né? Então, ela pode ser muito benéfica para os nossos sistemas. A corrida, a bicicleta, o spinning, a natação e a hidroginástica. Eu dou como exemplos aqui. Tem outros, mas esses exemplos são suficientes. São exercícios aeróbicos. E exercícios de força ou exercícios de musculação são exercícios que vão fortalecer os músculos e os ossos. Que tipo de exercícios são esses? A própria musculação na academia, né? Onde você pega peso, você precisa fazer exercício de peso. O pilates, a natação também, porque você trabalha contra a resistência da água, então você também fortalece músculo. A hidroginástica, a ginástica localizada, e os HIITs também, mas os HIITs mais moderados acabam fortalecendo a musculatura também, e os ossos, ok? E, por último, os alongamentos. Os alongamentos são aqueles que a gente faz para poder ter mais flexibilidade, certo? Na nossa musculatura, as nossas articulações elas ficam menos impactadas quando a gente faz alongamento. Ela fortalece e protege as nossas articulações. E, como exemplo, a gente tem aqui o Pilates, que é muito difundido hoje, né? O Pilates é excelente para você fazer, então, alongamento e fortalecimento. Ao mesmo tempo que você está alongando, você também está fortalecendo. E eu vou dar uma dica aqui de treino, então pegue um papel e uma caneta e anote, então, um treino para você fazer. Vamos lá. Se seu objetivo é emagrecer, anote aí, Walter, seu objetivo é perder um pouquinho de peso? Vamos, eu estou anotando, eu não vou falar. Anote aí. Depois. 3 dias na semana você vai fazer exercício aeróbico,
2 dias na semana você vai fazer musculação e 3 dias você vai fazer de alongamento, ok? É um treino para a semana. 3 dias de aeróbico, 2 dias de musculação, 3 dias de alongamento. Se seu objetivo é emagrecer. Agora, se seu objetivo é ganhar massa muscular, é ficar mais fortinho, né? É ter aí uma barriga tanquinho, então aí você precisa fazer diferente. Você vai fazer 2 dias de exercício aeróbico somente e 3 dias de musculação com 1 dia de alongamento. 3, 2, 1, é isso? Tá certo? Isso aí. Depois que você falou tanquinho, se minha esposa escutar, já viu, né? Então tem que dar um jeito aqui. Agora ela vai querer que você faça o treino para ganho de massa, né? Então, nosso desafio para você é que você pegue um treino desse e comece a praticar. Eu quero terminar com aquela frase que nós começamos na semana passada, falando da atividade física, em que é a frase que está no livro Conselho sobre Saúde, onde a escritora Ellen White, que escreveu muitas páginas sobre saúde, né? Ela diz lá na página 173 assim, ó, mais pessoas morrem pela inatividade do que por excesso de atividade. Certo? Se você ficar parado 20 minutos de inatividade, já começa o processo de enfermidade. 20 minutos. Então, a gente precisa estar sempre em movimento para não enferrujar, como eu digo para os meus pacientes, para não enferrujar. Eliane, como sempre, muitas informações importantíssimas. Olha só, você recebeu um abraço desde Portugal hoje, sabia? Olha, que bom! E as pessoas dizendo, agradecendo você aqui pelas mensagens importantes. A Andréa Paiva está dizendo que faz atividades com prazer, vida e saúde. Olha só, olha, isso daqui me surpreendeu. A minha mãe escreveu aqui dizendo que faz atividade física todos os dias. Eu não moro próximo a ela, né? Mas olha lá, um beijo para minha mãe e para meu pai. Walter, você não pode ficar para trás, Walter. Não, de jeito nenhum. Olha o exemplo da mamãe, tá vendo? Então, gente, procure uma atividade física que te dê prazer. Procure alguém que possa te fazer companhia, um amigo que tenha esse mesmo objetivo em comum, não é? Para tornar esse momento prazeroso. Mas use esse remédio, porque esse remédio é de Deus. Eliane, muito obrigado mais uma vez. Continuamos na próxima semana com atividade física ou vamos para outro tema? Não, na semana que vem, como a gente falou agora sobre atividade, a gente vai falar um pouquinho sobre o repouso, sobre a importância do sono, tá bom? Ou seja, fazendo um resumo, quando você falou de alongamento, você pode fazer alongamento desde quando acorda, né? Abre os olhos e já começa a se espreguiçar ali. Sim. Os animais fazem muito isso, né? O gatinho acaba de acordar, ele se espicha todo. Eu estou até com a minha gatinha deitadinha aqui perto de mim. Então, a gente também tem que aprender com os animais, né? Tem que estar sempre se espreguiçando. Eu não levanto da cama sem primeiro me espreguiçar e me alongar. Preparar a musculatura para poder entrar em atividade. Eliane, fale para todos nós. Se por um acaso alguém quiser fazer alguma consulta com você, privada, você faz pelo WhatsApp, você faz pelas redes sociais, como que é? Onde que as pessoas podem te encontrar para fazer consultas com você? Porque você é consultora de saúde e estilo de vida, e você vive o que prega. Isso nós sabemos. Então, como que as pessoas podem te encontrar? Fale para nós. Então, eu tenho a minha fanpage, Deliane Saúde e Estilo de Vida, no Facebook. Você pode encontrar lá, inclusive, muitas orientações. Eu essa semana passada e essa semana agora, eu estou fazendo postagens só sobre atividade física, então você pode entrar lá e ter muito mais informações. E para falar comigo, fala direto pelo WhatsApp, meu número está aqui embaixo na tela, e a gente pode conversar, podemos marcar uma consulta gratuita, ok? Eu estou trabalhando agora online para o conforto das pessoas, né, por causa da questão da pandemia, então você pode marcar essa consulta gratuita comigo, tá bom? Maravilha. Deliane, que Deus te abençoe sempre, você, sua família, o seu ministério, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigada. Tchau. Dia 26 de agosto nos vemos novamente. Tchau, tchau. Obrigado.
Uma novidade para você que está nos ouvindo. A partir de setembro, nós vamos ter o Assim diz o Senhor Jovem. Convide seus filhos, chame os amigos de seus filhos, porque vem aí Nadson Barbosa, Arthur Marco Lima e Vinícius, os 3 apresentadores jovenzinhos aí para colocar um outro nível ao Assim diz o Senhor, ok? Estamos também com o técnico que vai nos ajudar, que é o Guilherme, não esquecendo do Guilherme. Muitas novidades para você que é jovem. Eu também, né? Claro, eu sou jovem, mas vai ser outra roupagem, o Assim diz o Senhor Jovem. Não perca. Vamos dar mais informações no decorrer desses próximos programas e você vai ser presenteado com esse programa que está vindo com muitas surpresas aí para jovens, ok? Neste momento, eu vou convidar o pastor Ricardo Castro. Pastor Ricardo Castro, como o senhor está? Tudo bem? Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, agradecer a aceitação do convite feito pelo Assim diz o Senhor. E nós sabemos, pastor... antes de tudo isso, nos conte onde o pastor está e qual a igreja que o pastor cuida, como que está o seu ministério, rapidamente aqui para nós entrarmos aí na parte importantíssima para esquentar nossos motores aqui. Então, hoje eu moro em Niterói, em Icaraí, né? Eu vi aí que a nossa cantora também é de Icaraí. Só que lá do outro lado, eu sou aqui em Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, né? Hoje eu estou como pastor do Espaço Novo Tempo de São Francisco. Aqui é uma cidade praiana, muito legal, eu gosto muito de praia, sabe? E me sinto bem à vontade. Nunca tinha trabalhado no Espaço Novo Tempo. Para mim tem sido uma experiência assim, singular, mas muito maravilhosa. Estou tendo assim, grandes experiências aqui com Deus. E, pastor, resumindo assim, dando um resumo ao máximo que o pastor puder, o que significa uma igreja do Espaço Novo Tempo? O que seria esse estilo de... Espaço Novo Tempo é uma igreja que tem assim, uma pegada diferenciada, né? Tem um público-alvo para alcançar e trabalha assim com esse público de uma maneira diferenciada. É uma igreja missional, ela trabalha para fora, né? Os ministérios, eles são para fora mesmo. Nós trabalhamos com projetos com comunidades, projeto na área de saúde, projeto com jovens. Então, o alcance ele é bem assim para esse público, né? É um ministério diferenciado. Maravilha. Olha só, pastor, a nossa produtora Patrícia Lisboa, ela é assim, é encantada pelo seu ministério. Por quê? Porque o pastor Ricardo Castro foi o primeiro pastor dela, Patrícia Lisboa. Olha só, ela nos disse que o pastor tem um jeito todo, posso dizer assim, um jeito todo carioca de ser. Então, pastor, comece a contar um pouquinho da sua infância, da sua juventude, da sua adolescência, como que foi aquele menino do Rio, podemos dizer assim, né? Então, eu nasci aqui mesmo, no Rio de Janeiro, né? E durante a minha adolescência, eu era um jovem tranquilo, né? Normal, entre aspas. Por quê? Eu gostava muito de esporte, praticava esporte, academia, treinava em academia, fazia natação, gostava de pegar onda. Então, eu vivia uma vida muito intensa, né? E gostava de aproveitar a vida, entre aspas. Por que entre aspas? Porque você aproveitar a vida no mundo secular é completamente diferente do que é você aproveitar a vida ao lado de Jesus. Isso aí eu aprendi com o tempo, né? E no mundo secular, os prazeres são outros, e eu gostava de desfrutar muito disso aí, sabe?
Como eu falei aqui, eu gostava de treinar em academia, praticar esporte, jogar futebol, pegar onda, fazia mergulho. Eu gostava de viajar. Eu às vezes trocava o dia pela noite, né? E gostava de baladas, boate, essa coisa toda que o Isso com quantos jovem anos, pastor? Quantos anos, mais ou menos? aí na 17, 18 anos, Ok. 19, 20. Então, era mais ou menos assim. E eu vivia numa velocidade muito, muito intensa dentro desse contexto aí. Aproveitava assim de uma maneira diferente, né, como eu já falei, e que não era assim tão boa. Você acha que é bom, mas na realidade não é. E no meio da juventude, onde você tem um círculo de amizade diferenciada, você aproveita com bebidas e uso de drogas e muita farra e muita mulher. É assim uma vida, na realidade, desregrada. Uma coisa boa que tinha em mim, eu estava vendo a Deliane falar sobre o exercício físico, né? O treino em academia. Eu sempre gostei muito disso aí, de treinar em academia, fazer natação, essa coisa toda. Mas, junto com isso, vinha um pacote daquela falta de conhecimento sobre a palavra de Deus, uma orientação assim bíblica, né? E você acaba fazendo coisas completamente contrário, vive assim sem princípios. O namoro é diferente, o relacionamento com os amigos, tudo é completamente diferente daquelas pessoas que têm um contato direto com Deus. E dentro desse contexto que eu vivia, as amizades eram muitas, muitas mesmo, e ao mesmo tempo, um grupo fechado de amigos. Então, você desfruta a vaidade, você desfruta a soberba, você acaba se tornando uma pessoa soberba. Você se sente e se acha melhor do que os outros. É algo assim completamente insano, né? Vamos dizer. Mas é um estilo de vida que você vive como se fosse o normal. Então, a minha juventude foi pautada dentro disso aí. Aproveitar de uma maneira desregrada, se envolver com coisas completamente contrárias a princípios eternos, né? Mas, de certa forma, eu curtia muito a natureza, eu gostava de viajar, eu gostava de fazer mergulho, eu ia para a cidade de Búzios para mergulhar, eu gostava muito de viajar e algumas coisas eram legais, mas outras completamente fora, né, do contexto. Certo. Hoje, pastor Ricardo, mas nesse momento, qual foi o ponto, o que fez com que o pastor Ricardo voltasse os olhos para o Evangelho? Como foi o conhecimento do Evangelho na sua vida? Nessa vida, como o próprio pastor disse, desregrada, com suas atividades físicas, ok? Uma vida, podemos dizer assim, pelo menos com exercícios físicos aí fortes, mas desregrada por outros lados, como o pastor disse. Qual foi aquele momento em que o pastor conheceu o Evangelho? Como foi? Então, eu fui orientado pelos meus pais dentro da igreja de uma religião católica. Então, eu também gostava da religião, eu frequentava a igreja, eu fui batizado na igreja católica, eu fiz primeira comunhão, eu fui crismado. Então, eu passei por todos os processos, eu até ajudava o padre como coroinha, aquela coisa toda. Então, uma família católica de tradição mesmo era a minha família. E eu era muito focado nos mandamentos de Deus. Os mandamentos, para mim, era assim, algo extremamente legal dentro daquilo que eu conhecia. E
E uma das coisas que me chamou a atenção em um determinado momento, quando eu tive acesso a um folheto que falava sobre os mandamentos e ele vinha destacando o sábado. Então, eu falei, eu peguei aquilo ali, olhei na Bíblia que eu tinha, comparei e não achei, né, e vi que aquilo ali estava de acordo com a Bíblia. Eu não conhecia os mandamentos da Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Eu conhecia os mandamentos no catecismo que eu tinha, que a igreja passou para mim. Então, eram outros mandamentos, né? E isso aí me chamou a atenção. Eu falei, o que está acontecendo? Por que isso? E eu procurei saber e comecei a estudar mais a Bíblia e tirar dúvidas com o padre e vi que alguma coisa naquela religião destoava, né, do que a Bíblia, de fato, falava. Então, eu acho que esse aí foi um ponto, assim, para mim, um ponto-chave na minha mudança de comportamento no que diz respeito à vida religiosa. Eu também estava um pouco saturado da vida que eu levava, porque era uma vida assim que eu buscava preencher em todos os aspectos, mas no final era vazia. Eu passei num concurso público, eu comecei a ganhar, eu tinha um salário razoável, né? E isso aí me facilitava a viver uma vida cada vez mais desregrada. Por quê? Com recursos, eu podia viajar para onde eu quisesse, eu podia comprar o que eu queria, porque eu morava com os meus pais. E eu não tinha despesa nenhuma com nada. Todo o meu salário era para o meu uso pessoal. Então, eu gastava com roupas, com viagens, moto, aquela coisa toda. E isso impulsionou, sabe, essa minha vida desregrada. E eu acabei entrando em algumas situações assim até perigosas. E eu já estava assim saturado disso aí. E quando veio também essa questão da Bíblia, né? E eu aproveitei. Eu tenho uma irmã, a minha irmã chamada Rejane, e ela conhecia a palavra de Deus. E um dia eu estava muito triste na minha casa, numa varanda, sentado, meditando. Tinha passado um final de semana sem dormir inteiro, emendava dia com noite, aquela coisa toda. E aí a minha irmã me encontrou na varanda e eu estava triste, meio que chorando. E ela me perguntou o que estava vendo e eu não sabia explicar o que estava acontecendo. E ela me disse que eu precisava de Jesus. E eu achava que tinha Jesus, mas eu não tinha. E aí eu decidi ir na igreja pela primeira vez, e era uma igreja adventista. E era num culto de quarta-feira, e nesse culto me impressionou. Me impressionou por quê? Quando eu cheguei na igreja, eu vi uma menina tocando piano. E eu fiquei impressionado, um piano ao vivo, olha só que coisa. Eu sempre gostei muito de música, né? Mas a música que eu curtia era o rock and roll, né? Eu gostava de Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC. Eu gostava de um rock também progressivo, tipo o Rick Wakeman, sabe? Teclado, aquela coisa toda. Eu gostava disso aí. E quando eu vi a menina tocando, eu fiquei assim, como assim? Um teclado, um piano ao vivo aqui na igreja e todo mundo cantando. Isso aí também me chamou muita atenção na primeira vez. E foi algo interessante, porque o culto era de quarta-feira, mas tinha culto no sábado e tinha culto no domingo. E depois que eu entrei nesse culto de quarta-feira, todos os dias de culto eu ia à igreja. Interessante, né? Verdade. Mas, pastor, quem que o levou ali na igreja, na quarta-feira?
Quem levou? A minha irmã me convidou. A minha A irmã sua me irmã já, convidou, a sua irmã já fazia parte da igreja adventista? fazia. Ok. Ok. E eu nunca tinha, assim, me dado conta disso, porque eu, eu era um pouco desligado de tudo, eu tinha o meu mundo ali fechado, com meus amigos, aquela coisa toda, sabe? Sim. Então, para mim, o resto era meio que, assim, não tinha importância, né? Era mais ou menos assim que eu pensava. Quantos irmãos são? Nós éramos 7 irmãos, e uma irmã minha faleceu, agora somos 6. Ok. Pastor, como foi aquele momento da conversão? O que fez o pastor decidir por se tornar membro da Igreja Adventista? E logo a seguir, já pergunto, aproveito a pergunta, e quando foi aquele momento que o pastor recebeu o chamado para o Evangelho, para ser um pastor? Então, eu penso que o momento decisivo para mim foi quando um jovem chamado Paulo falou para mim, olha, Ricardo, eu já frequentava a igreja, eu ia nos cultos, todos os cultos, e ele falou assim, olha, eu queria, se você tiver o desejo, eu posso estudar a Bíblia com você. Aí eu falei, não, eu quero estudar a Bíblia, porque eu queria aprender o que de fato a Bíblia falava, né? Então, isso aí para mim foi fundamental, né? Para eu poder tomar uma decisão. Por quê? Eu comecei a estudar a Bíblia assim, eu mergulhei de cabeça na Bíblia. E na Bíblia eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, ao ponto de eu me apaixonar por Jesus. Eu fiquei assim vidrado e fascinado por Jesus. Eu não queria outra coisa. Eu me tornei amigo de Jesus. Eu ia para a igreja porque eu sentia prazer naquilo que eu fazia, sabe? E Para os mim seus, era algo que completamente. e os seus amigos como é que Então, ficaram? aí foi interessante, porque eu tive uma dificuldade de me assumir como um evangélico. E o pessoal, aquela galera toda, era uma pressão muito grande, porque a nossa vibe era outra. Nós agíamos e pensávamos e fazíamos tudo diferente. Então, eu meio que fiquei assim, apaixonado por Jesus, mas com medo da reação das pessoas. E eu me esquivava, eu me escondia, eu ia para a igreja, eu passava pelo meio, assim, encontrava meus amigos, eu sempre de moto, com a mochila nas costas, a Bíblia dentro da mochila para ninguém ver, mas eu não perdia o culto, eu ia para o JA, e era aquela coisa toda. E uma vez aconteceu um fato interessante, meus amigos estavam em um bar, que era caminho para a igreja onde eu frequentava, e eles me cercaram na rua e não me deixaram passar, e falaram assim, espera aí, eu estou sabendo que agora você é crente, que você vai virar pastor. Aí e estava todo mundo já tinha bebido, era um sábado à tarde, eu estava indo para um culto jovem, e eu olhei, e eu fazia muito aquilo ali que eles estavam fazendo. Eu gostava de me preparar para o sábado à noite, e o preparo era você ir para um bar e beber, 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 e à noite já estava todo mundo muito doido, saía para fazer boate, essas coisas. E eu percebi que eles estavam assim. Aí eu parei a moto, desci da moto, e todo mundo me puxando, pega um copo para ele e tal, aquela coisa toda. Mas eu não bebi. E eu fui e falei para eles, olha, é o seguinte, eu estou frequentando, sim, uma igreja, assim, assim, assim e tal, e peguei na minha mochila um bolinho de folhetos e entreguei para cada um deles. Eu falei, olha, não lê nada agora, guarda e deixa para ler depois, porque vocês não vão entender isso aí agora. E isso foi um fato assim, que me marcou. E, a partir daquele momento, eu falei assim, poxa, eu não posso ficar me escondendo. E eu li um texto na Bíblia, onde Paulo fala assim, olha, eu não me envergonho desse evangelho,
porque esse evangelho é o poder de Deus para a minha salvação. Aí eu falei, não, eu tenho que sair, sabe, desse meu mundo e encarar o que de fato eu sou. E eu comecei a trocar as minhas amizades, né? Eu comecei a fazer amigos na igreja, a participar dos eventos da igreja. Eu fui para um retiro espiritual que eu fiquei fascinado. Como assim? Um período de carnaval, onde eu fazia um monte de coisas, menos dormir cedo, acordar cedo, ler Bíblia, ouvir culto, menos isso. E, de repente, eu passei um período de carnaval num retiro e eu falei assim, meu Deus, é possível isso, sabe? Você dormir cedo, acordar cedo, praticar esporte, brincar, sem beber, sem usar nada, sabe? Isso aí, Deus foi revolucionando a minha vida, meu coração, minha mente. Eu fiquei assim muito, muito apaixonado por Jesus, porque uma coisa, eu comecei a deixar de gostar das coisas que eu fazia sem precisar me esforçar. Foi algo assim muito espontâneo e automático. E aquilo ali não tinha explicação. A única explicação que existia para aquilo era o poder de Deus na minha vida. Eu só percebia isso. Eu falava, Deus é muito poderoso. Como assim eu não sinto mais vontade de fazer isso? Eu não gosto mais de fazer isso, entendeu? E eram coisas completamente assim que desagradavam a Deus. Pastor, eu tenho uma pergunta. Qual é o segredo para que nós possamos deixar de gostar das coisas desse mundo e nos apaixonarmos por Deus? Mas não responda agora, responda no final, ok? Responda no final. Agora sim, aquele momento em que o pastor decidiu, não, eu vou fazer a teologia, eu vou ser um servo de Deus. E qual foi o pastor pode nos contar um testemunho, de repente, de depois da teologia, depois de se tornar pastor, algo que o pastor não esquece de maneira nenhuma, algum testemunho que aconteceu após se tornar pastor, para nós finalizarmos a nossa entrevista. Tá. O momento da teologia, eu entrei num conflito muito grande. Por quê? Porque eu trabalhava na saúde pública. E na saúde pública, você tipo assim, eu era concursado federal há 11 anos, mas eu prestava serviço na saúde de um município. Então, eu trabalhava na Secretaria de Saúde da Prefeitura, mas eu era funcionário federal. Ou seja, eu não tinha patrão na Prefeitura. E isso me dava assim, uma flexibilidade muito grande em relação ao horário, dia de trabalho. Então, eu não tinha horário para entrar e nem para sair. Se eu ficasse uma semana sem aparecer na prefeitura, não mudava nada, porque o meu salário ele vinha do governo federal. Todo mês estava lá no banco. Isso começou a me incomodar, porque eu não estava me sentindo assim à vontade em receber aquele dinheiro sem cumprir o meu tempo, a minha carga horária. Eu tinha que trabalhar 8 horas por dia e eu não trabalhava nem 4 horas, sem contar os dias que eu nem aparecia. E aquilo começou a me incomodar e eu comecei a conversar com Deus sobre aquilo ali. Eu falei, Senhor, eu preciso resolver essa situação, mas eu não consigo trabalhar de 8 às 5 da tarde. Eu não consigo, eu tento. O máximo que eu conseguia era chegar às 9 horas, mas 2 horas da tarde eu já estava indo embora. Então, eu não conseguia, era aquela coisa que não dava. E eu falei, Senhor, eu quero entregar em tuas mãos. Você pode resolver esse problema para mim. E eu orava a Deus mesmo, porque eu não me sentia à vontade. Eu estava apaixonado por Jesus, eu queria fazer a vontade de Deus. E um dia eu cheguei lá no centro de saúde e tinha um grupo de pessoas olhando uma relação que estava colada num mural. E ali, naquela relação, eu perguntei, o que é isso aí? Aí eles falaram assim, olha,
o governo federal dispensou 6.000 funcionários da saúde. Aí eu pensei, eu nem olhei, eu falei, poxa, eu sou concursado há 11 anos, e fui. Só que na hora que eu voltei, eu falei, eu vou dar uma olhada nisso aí. Então, eu comecei a olhar, fui lá para a letra R, lá embaixo, e olhei um monte de nome, Ricardo, e ali estava o meu nome, Ricardo Castro. Naquela hora, a primeira coisa que eu pensei, Deus atendeu a minha oração. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim, poxa, Deus, não precisava ser tão rápido assim, né? Porque eu fui mandado embora da saúde pública sendo concursado e sem indenização. Era uma jogada política que, na época, eu não entendia também. E aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu. E eu estava para prestar vestibular. E tinha duas opções para mim. Eu ia fazer psicologia e biologia marinha. Aí entrou a teologia. Eu gostava de estudar a Bíblia, eu já estava batizado, eu gostava de pregar, eu gostava de fazer essas coisas. E aí eu prestei vestibular também para teologia. E quando o resultado veio da teologia, eu nem procurei saber o resultado dos outros vestibulares que eu tinha feito. E aí foi quando eu entrei, eu falei, olha, é um chamado de Deus. Isso aí foi o momento, né, da teologia. Aí você falou de um testemunho depois que eu me tornei pastor. Aconteceu, eu ainda não era pastor, e esse testemunho foi legal. Por quê? Quando eu estava no meu último período de teologia, eu recebi uma carta do governo. Pensa, uma carta do governo me chamando para eu me apresentar. Então, beleza, tudo bem. Eu me apresentei. Eu fui para o Maracanãzinho, era onde todo... Quando eu cheguei no Maracanãzinho, para saber o que era aquilo ali, tinham 6.000 funcionários públicos que tinham sido mandados embora junto comigo naquela época. E a proposta do governo era o seguinte, era que eu assinasse para reintegrar na saúde pública e também assinasse para receber a indenização que não foi pago quando eu fui mandado embora. Então, era uma proposta assim, maravilhosa. Por quê? Porque eu ia voltar a ser funcionário público e eu só precisava assinar, mais nada. E eu entrei na fila, encontrei alguns amigos da saúde daquela época e todo mundo assim eufórico porque ia voltar e o salário era bom. Não era um salário enorme, mas era como se fosse hoje uns 8.000, 10.000. Era assim uma coisa que dava para você viver legal. Aí eu falei, eu entrei na fila e quando chegou na hora de eu assinar o contrato, eu falei assim, ó, esse aqui eu não vou assinar, que era o de reintegrar. Aí a pessoa que me atendeu falou assim, como assim você não vai assinar? Você está trabalhando? Falei, não estou trabalhando. Então ela achou que eu estava ficando meio que maluco. Ela falou, não, por favor, assina, depois você decide o que você vai fazer. Se você assinar agora, no final do mês, já vai ter um salário na sua conta. Você vai ser reintegrado com salário assim, assim, assim. Falei, não vou assinar, não vou assinar. E eu não assinei, só assinei para receber a minha indenização. Então, aquilo ali, para mim, foi assim, algo muito interessante. Por quê? Porque eu tinha uma convicção e as minhas atitudes, elas já não eram mais assim atitudes minhas. Sabe quando Paulo fala assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Então, eu percebia aquilo ali nitidamente, na maneira como eu tinha facilidade em me desvencilhar das coisas que tipo assim, são vantajosas, né, para fora do contexto. Né? Pastor, que testemunho impressionante, hein? Eu fico cada quarta-feira que passa com as entrevistas que nós fazemos aqui no Assinde do Senhor, eu fico pensando cada dia mais que nós não devemos nos esforçar em entender os caminhos de Deus.
Porque quanto mais nós nos esforçamos para entender, nós não entendemos mais ainda. Ficamos sem entender mais, né? É como diz uma música, deixe Deus ser Deus. Pastor, nós já voltamos novamente. O pastor, se quiser passar uma mensagem rápida, principalmente aquela que eu falei, aquela perguntinha lá no final, e finalizar com uma oração. Mas antes disso, nós vamos convidar a Marta Clícia Lima novamente, porque ela vai cantar uma música para nós, é Agora ou Nunca, o título da música. Vamos ouvi-la. Eles esperam ver em nós exemplos no viver, no agir e no falar. Pensam a Cristo conhecer, mas vivem a sofrer, lutando pra viver. Sentem medo do amanhã, do que virá depois. É agora ou nunca. Não devem mais sofrer. É agora ou nunca. Talvez não haja o amanhã. É agora ou nunca. Nós temos que anunciar que Cristo vai voltar, mas que nunca. É agora ou nunca. À noite oramos ao Senhor, agradecendo a fé, sua graça e seu amor. Logo as lutas findarão, mas tudo ainda é negro para o que sem Cristo está. E em meio a essa escuridão, nós temos que brilhar. É agora ou nunca. Não devem mais sofrer. É agora ou nunca. Talvez não haja o amanhã. É agora ou nunca. Nós temos que anunciar que Cristo vai voltar, mas que nunca. É agora ou nunca. Muito obrigado, Marta Lima, Marta Clícia Lima. Se você não está seguindo ela, siga nas redes sociais. Olha só, é agora ou nunca, né, pastor? Momento de anunciar mais do que nunca, é agora. Pastor, como nós podemos nos apaixonar de verdade, verdadeiramente por Jesus? E, por favor, nos finalize com uma oração. Então, é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu me apaixonei por Jesus porque eu comecei a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a devorar, a comer. Isso aqui é fantástico, é fora de série. E existe uma passagem que eu queria compartilhar com vocês, né? Quando eu entrei
de fato mesmo para a igreja, que eu comecei a frequentar, me batizei e estudar a Bíblia. No capítulo 21 do Apocalipse, João diz assim, olha, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus será o Deus deles, eles serão o povo de Deus. E ele fala assim, olha, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, isso aí entrou assim no meu coração, sabe? Eu quero estar ali naquele momento, eu quero entrar nessa cidade santa, eu quero participar. E todas as pessoas que me conheceram antes de eu me converter, que me procuram para perguntar o que aconteceu comigo, eu falo isso, olha, existe uma cidade santa, existe a eternidade, eu estou esperando Jesus voltar, porque eu vou morar na cidade santa. Amém. Então, essa passagem, para mim, ela é muito marcante. Hoje, eu tenho a minha esposa, a Raquel, né? Raquel Gonzalez, ela tem meus filhos, a minha esposa e os meus filhos, o Ramon e o Rodrigo, nós estamos aguardando esse momento. Nós vamos entrar nos portais da Cidade Santa. Isso aí eu não tenho dúvida. Isso, para mim, é uma realidade. E agora, nesse período da história que nós estamos vivendo, eu penso que falta bem pouquinho para esse momento chegar. Bem pouco mesmo. Que bênção, pastor. Muito obrigado pelo seu testemunho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério, a sua família. Que Amém. Possa continuar sendo uma bênção onde passar, principalmente de moto com a mochila nas costas, mas a Bíblia ali na frente, né? Dando folheto para os seus amigos ali. Que Deus abençoe muito, pastor. Por favor, ore muito conosco. Muito obrigado. Foi um prazer para mim poder participar com vocês. Patrícia, obrigadão aí por ter me convidado. A Patrícia é uma ovelha e, olha, todos nós que aqui estamos vamos ter a oportunidade de passar a eternidade juntos. Verdade, se Deus quiser. Quer dizer, Deus quer, nós temos que querer, né? É isso aí. Pastor, convido a que o pastor faça uma oração para finalizar, por favor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão bom, Senhor, é ter o contato com pessoas que estão te aguardando também nos dias de hoje. Pessoas que estão se preparando para a eternidade. E nesse momento, Senhor, eu te peço humildemente, ajuda-nos a lermos a Tua palavra cada vez mais, porque nós entendemos, Senhor, que Jesus está vindo nos buscar e precisamos estar prontos. Ajuda-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Ó Deus, Espírito Santo, venha sobre nós e nos prepare para o encontro com Jesus. Mantenha, Senhor, o nosso nome escrito no livro da vida. E quando esse céu se abrir, o Senhor Jesus vier para buscar os seus, ajuda-nos a estarmos prontos para vivermos eternamente. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor, muito obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe mais e mais. E agradecemos também, além do pastor Ricardo Castro, a Marta Clícia Lima e também a Deliane Nascimento, que estiveram conosco hoje. Próxima quarta-feira, dia 26/8, nós temos o pastor Felipe Ribeiro trazendo o seu testemunho, Deliane Nascimento trazendo aquelas dicas de saúde e também com a música Júnior Sacamano. Mas agradecemos mais ainda a você que esteve todo esse tempo conosco. Se você gostou desse vídeo, dos testemunhos que foram passados aqui, envie para os seus amigos, envie para a sua família, se inscreva ali no nosso canal no YouTube, Assim Diz o Senhor, _ Patrícia Lisboa, porque todos os vídeos que nós passamos aqui são postados lá.
Que Deus o abençoe grandemente, que Deus possa estar com você no seu lar, no restante dessa semana, no restante dessa tarde ou noite, aonde você estiver, e que o Espírito Santo possa estar com você. Agradecemos muito a sua presença. Assim diz o Senhor está se despedindo nesta quarta-feira e até a próxima. Um abraço a todos. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.